Então, meu nome é Cristiana Ropelato Caetano, sou farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul e da Gerência Regional de Saúde, que atende 15 municípios da região de Rio do Sul. Eu atendo lá medicamentos judiciais. Agradeço a parceria do Telesaúde, do Conselho Regional de Farmácia, para auxiliar a capacitação dos farmacêuticos. Então, falar sobre judicialização é algo bem complexo, de uma ação limitada aos farmacêuticos, porém de grande impacto para os municípios, o Estado e para a União. Então, eu tentei trazer, como o tempo é limitado, uma abrangência geral do que acontece e algumas coisas para a gente ver de ações de enfrentamento e de reflexão. Então, no Brasil, o dado mais recente que eu consegui foi uma matéria da revista do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, onde traz informações dos gastos judiciais em 2014 do Ministério da Saúde, tanto com medicamentos, equipamentos, cirurgias, depósitos judiciais, os insumos, que foi de 843 milhões, sendo que 50% deste valor foi destinado à compra de 20 medicamentos. Em Santa Catarina, a judicialização começou em 2000 com 2 processos. Em 2001 foram 7 processos, em 2004 já aumentou para 444 processos com em torno de 8 milhões. Já em 2008 foram quase 3 mil processos no investimento de 60 milhões. E em 2016 foram quase 24 mil ações judiciais com um total de 230 milhões de investimento para judicialização. Sendo que um estudo trouxe que entre 2005 e 2008, pelo menos 23% foram medicamentos do componente da assistência farmacêutica, predomínio deles do componente especializado da assistência farmacêutica. Só que a gente pensa em valor de medicamento, de insumo do produto. Só que tem outros gastos envolvidos com isso. Então, tem um estudo de Minas Gerais de 2011 que contabilizou esses investimentos, né, para poder efetivamente dar o medicamento para o cidadão. Foi em torno de R$ 9.500, entre ali os honorários advocatícios, perícias, multas, isso não calculando o valor dos servidores, da remuneração dos servidores, transportes, processos, despesas administrativas. Então, R$ 9.500 para um AS infantil ou para um medicamento oncológico, independente disso, o preço, o valor investido é de 9.500 para esses custos. Além de tudo, tem a morosidade, né, da parte judiciária. Quanto mais processos, mais demoradas as decisões. Às vezes é o mesmo juiz de uma cidade menor que atende todo tipo de processo, e além de ter necessidade de contratação de mais profissionais. Então, vamos falar um pouco sobre as causas, né? Ela é multifatorial, as causas são complexas, mas eu tentei trazer algumas aqui que são as mais citadas e as mais mencionadas nos trabalhos. Maior acesso à informação do usuário do sistema. Então, hoje, com a tecnologia de informação, se tem informações sobre os últimos tratamentos, sobre as patologias e quais as consequências. Então, as pessoas vão atrás dos novos tratamentos, acabam fazendo uma certa pressão para o médico que traga essa nova tecnologia para ele, para usufruir, de uma maneira de que ele consiga, né, ter um resultado mais positivo no tratamento dessa doença. Alta probabilidade de ganho de causa. Infelizmente, o judiciário vem há um tempo dando deferimento em todas as ações, independente de tipo de medicamento, então isso acabou incentivando as pessoas a tentarem o seu medicamento pela via judicial. O processo moroso da estruturação da assistência farmacêutica, tanto a nível nacional, estadual e também municipal. A indução dos prescritores por N razões, entre elas a influência da indústria farmacêutica e da propaganda de medicamentos. E, infelizmente, a má-fé de algumas pessoas. A gente tem acompanhado a nível nacional algumas quadrilhas que, infelizmente, fazem para querer, na verdade, benefício próprio, né? Teve uma situação em São Paulo que trouxe uma investigação porque estava sendo prescrito muito medicamento de uma doença raríssima, é um medicamento muito caro, e foram investigar que, na verdade, o prescritor dava uma subdose do medicamento para não dar resultado positivo e dizer que ele se enquadrava dentro de um caso raro, de uma mutação genética, então precisava de um tratamento específico. Já induzia os papéis todos para o paciente assinar para procurar uma ONG, procurar um advogado que ganharia a causa do medicamento. Então, isso tudo envolveu a Polícia Federal, então, algumas situações que acontecem. Em Santa Catarina, eu não acompanhei pelo menos nenhum noticiário específico de quadrilha de medicamento, né? Mas que existe, infelizmente, no país existe. Na questão da indústria farmacêutica, a gente sabe que todo mês, todo ano, são sempre lançados medicamentos novos no mercado.
Então, Bonfim trouxe, num estudo que ele fez, um material que traz uma avaliação de 1981 a 2003 dos medicamentos que foram surgindo naquele período. Então, 2.871 medicamentos que naquela época, nesse período ali, foram lançados no mercado, consideraram-se que apenas 7 foram considerados, realmente, fez a diferença no tratamento das pessoas. 77 foram interessantes. 7,5% trouxe algum benefício, 15% foi eventualmente útil e 66% não trouxe nada de novo, né? Sendo que ainda quase 3% foi inaceitável. Então mostra que nem tudo que é novo é realmente o melhor, né? E que ainda se consegue tratar muitas doenças com o que tem nos protocolos. Também como causa a gente pode considerar o envelhecimento da população, porque hoje as pessoas vivem tranquilamente até os 100 anos, né? Aí vão aparecendo outras doenças que não era comum antes aparecerem, acabam onerando o seu tratamento, porque começam a usar medicamentos que não estão disponíveis no SUS, que acaba sendo oneroso para ele usar, porque a renda dele reduz. As doenças que estão exigindo tratamento contínuo e oneroso, quando o médico prescreve um medicamento caro, ele realmente não tem recurso para isso, então ele acaba recorrendo ao judicial. E um número crescente, né, de diagnósticos de neoplasia, vindo cada vez medicamentos mais modernos, que não têm a incorporação ainda no SUS, mas também que não têm evidências fortes, muitas vezes, sua eficácia e segurança, né? E às vezes percebe-se na grande maioria que é uma influência pesada da indústria farmacêutica. Mas também a judicialização pode ser uma resposta aos cidadãos quando o Estado não cumpre com as suas obrigações, né? Então o judiciário acaba sendo uma maneira de conseguir esses direitos, que é quando existe a falta de medicamentos na rede básica, né? A burocracia para conseguir alguns medicamentos de alguns programas, às vezes é por exames específicos, o SUS não tem acesso, ou especialistas que a rede municipal não tem disponibilidade. Algumas vezes não tem conhecimento o prescritor dos programas que existem, as medicações, e também às vezes o paciente não se enquadra nos protocolos existentes. Tem um medicamento, mas não é com o código da doença que ele tem, então algumas coisas inviabilizam o seu fornecimento. Falar um pouquinho sobre as decisões judiciais. Então, como a pessoa acessa o poder judiciário, né? Ele pode ser através de um advogado, que pode ser particular de organizações ou de escritórios modelos de universidades, ou pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. Se ele for entrar na Justiça Estadual, pode ser o advogado de qualquer uma dessa natureza que eu falei, ou tem que ser o Defensor Público Estadual ou o Ministério Público Estadual. Se for na Justiça Federal, vai ser o Defensor Federal e o Ministério Público Federal, e daí pode ser o advogado de qualquer natureza. Lembrando que o Defensor Público e o Ministério Público, eles só fazem para quem apresenta a hipossuficiência, que são 2 salários mínimos. A argumentação dos juízes para fazer o deferimento de uma decisão, ela sempre vai ser pautada na questão constitucional, que é o direito à saúde, né, que deve ser garantido pelo poder público, independente das questões políticas e orçamentárias. Num estudo de 2008, que foi avaliado os discursos dos magistrados, acabaram se identificando em 73% o discurso dizendo que o direito à vida e à saúde deve ser garantido pelo Estado, conforme a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as legislações afins. Só que aquilo que a gente sempre se angustia muito em cada vez que a gente escuta isso, é que eles não terminam de ler o artigo 196, que diz que é mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, é preciso mais do que acesso, tem que ter uma política envolvida com isso. Além disso, a posição do judiciário, ele fornece medicamentos prescritos, né, independente do que tem nas diretrizes do SUS e a existência das políticas públicas de saúde. Além disso, ele ignora o ponto de vista clínico, as consequências sobre a saúde do indivíduo, principalmente se ele der medicamentos experimentais sem registros na Anvisa ou de eficácia duvidosas, desconsiderando ali o uso racional de medicamentos e os possíveis danos à saúde e à indicação e do mau uso do medicamento.
né? E não existem critérios, né, para o juiz definir as suas ações. Ele, na verdade, não tem conhecimento de medicamento, ele segue a legislação, mas cada juiz decide de acordo com sua experiência, das suas vivências e do seu conhecimento. Então, não existe uma regra geral que todos seguem da mesma forma. Isso é muito individual de cada juiz. E não só de região, é de perfil de cada pessoa mesmo, tá? Algumas vezes o Poder Judiciário ele acaba usando o papel dele como gestor e fazedor de políticas, né, quando ele decide algumas coisas que são incoerentes. Alguns termos que são importantes esclarecer, algumas situações, porque quando eu comecei a trabalhar com o judicial, esses termos eram muito novos para mim e eu tinha dificuldade. Então, tutela antecipada ou liminar, o que seria isso? Quando o advogado, o ministério ou o defensor acaba entrando com uma ação, ele, na verdade, coloca que é um medicamento de urgência, então, para não prejudicar o paciente nesse período de aguardo de definição e do julgamento do processo, ele antecipa o fornecimento, então, é uma tutela antecipada. O paciente vai ter direito a receber o medicamento neste período até o processo ser julgado. Quando ele for julgado, ele pode suspender a liminar, ou seja, ele indefere o pedido, ele não tem direito a ganhar, e aquele período que ele ganhou foi um benefício, mas que não vai ser mantido, ou ele julga e ele vai ter o deferimento para o resto da vida, ou se o advogado solicitar a exclusão ou a suspensão, mas se não, ele tem o direito por toda a vida. Réu da ação. Quem escolhe ser o réu da ação? Na verdade, não é o juiz, o advogado, o defensor ou o promotor é que vão indicar quem eles querem que seja condenado como réu. Então, pode ser apenas o Estado, se for na área estadual, ou o município, ou o Estado e o município. Se for na Justiça Federal, ele vai ser o réu da ação ou a União e o município, né? O réu solidário é quando ele coloca mais de um ente na ação como réu, que seria tipo o Estado e o município, ou a União e o município. Por que esse réu solidário? Na verdade, quando o medicamento tem um réu, o Estado e o município, normalmente o Estado acaba assumindo o fornecimento, a não ser que seja um medicamento constando na RENAME, que tenha já na REMUME do município, há uma negociação e quem atende é o município. Mas normalmente o Estado acaba assumindo toda essa demanda. Porém, quando há falta desse medicamento no fornecimento do Estado, o advogado aciona então o município para que o município atenda na falta do Estado, né? Essas faltas, às vezes, acabam sendo tanto no município quanto no Estado. Então, como é a forma de o paciente acessar esses medicamentos, já que ele não recebeu em produto? Ele tem outras duas vias, que é o sequestro de valores. Existe um outro termo também técnico na área do direito, mas a gente acaba usando muito a palavra sequestro de valores, e o ressarcimento. O sequestro de valores nada mais é que o paciente apresentar 3 orçamentos no valor daquele produto, e o Estado vai lá e tira da conta do executivo, da Secretaria de Saúde, para disponibilizar esse dinheiro para o paciente comprar o medicamento. Depois ele tem que prestar contas através de notas fiscais. Esse sequestro ele pode fazer de 3 meses, que é o mais comum, mas já vi também situações de 6 meses de sequestro. Então, nesse período, ele ganha o dinheiro e ele acaba prestando contas e não ganha o produto. Ressarcimento. Quando é um valor menor, o medicamento tem um custo menor, ele tem autorização do juiz para comprar medicamento e depois ele apresenta a nota fiscal e acaba tendo ressarcimento deste valor. Não é todo mundo que ganha, o que a gente acompanha é que alguns conseguem, outros não, tanto o sequestro quanto o ressarcimento. O ressarcimento às vezes é uma coisa mais demorada, mas também não tem um padrão, né? Depende do juiz, depende da forma do advogado solicitar, depende de como está o processo, então tem várias questões envolvidas, mas nunca existe um padrão para isso. Outro termo que não está aqui, mas que é bem usado, é contracautela. Contracautela é como se fosse um direito, não, um dever. O direito é de ele ganhar medicação, o dever dele é apresentar a receita médica. Então, normalmente a contracautela é de receita médica que deve ser apresentado num período que ele estabelece. E isso é muito também variável, né? Existem os juízes da nossa região lá, normalmente dá de 3 em 3 meses para ele apresentar uma receita nova.
Tem os processos mais antigos, eles não tinham definição de contracautela, então, a princípio, ele nunca precisava. Houve uma resolução do Estado dizendo que, quando não tem a definição de contracautela, vai ser a cada 6 meses uma apresentação de uma receita nova. Os processos antigos, eles vêm com algumas deficiências, tipo, pedir um medicamento, o juiz mandava dar todos os tipos de medicamento que tinha na receita, não tinha obrigação nenhuma do paciente. Então, os processos mais antigos estão um pouco diferentes, mas os novos sempre têm uma contracautela definida. E essa contracautela sempre está definida no processo, então vocês sempre precisam olhar no processo o que está definido. Quais são os tipos de medicamentos que se judicializa? Todos e qualquer um, né? Então, vai desde medicamentos padronizados nas listas oficiais do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, né, nos programas que são instituídos no SUS, tratamentos experimentais, medicamentos sem registro na Anvisa, medicamento de marca específica, não permitindo outra marca, ou então não permite genérico, e também insumos, né, tiras, bombas de infusão e todos os seus insumos, dietas, fórmulas, fraldas, materiais hospitalares, como sondas, luvas, seringas, protetor solar, loções. Quando eu fui visitar o almoxarifado do judicial, a gente encontrou, me assustei porque encontrei sabonete, óleo de cozinha, biscoitos, uma infinidade de situações. É claro que isso são de processos mais antigos, mas que foram deferidos e que é um processo que vai para o longo da vida. Nem todas as ações elas são abusivas, né? Tem situações que é necessário judicializar, que é uma doença que não está contemplada dentro dos programas, né? Não, a doença não está hoje, não tem tratamento padronizado. Ou então são poucas alternativas que existem e o paciente já usou e nada teve resposta, então ele precisa de uma medicação diferenciada. Ou então problemas na assistência farmacêutica, desde estrutural, organizacional, de incorporação de novas tecnologias, ou até de atraso na atualização dos protocolos clínicos. Então, a única forma de acesso é a judicialização. Os impactos, né? Os impactos, na verdade, podem ser positivos ou negativos. Houve um período, na década de 90 até 2000, o impacto positivo, que foi quando veio todo aquele movimento do medicamento para o HIV/AIDS, né, que existia uma deficiência, então o pessoal não tinha acesso, era caríssimo, e houve todo um movimento de processos, tanto individuais quanto coletivos. Então, se existe hoje medicamentos gratuitamente pelo SUS para o tratamento de HIV/AIDS, é graças a esse movimento da judicialização. Porém, depois de 2000, começou a ter uma ênfase nos pontos negativos da judicialização. Então, houve uma explosão de ações, principalmente individuais, no Brasil, predominando, então, só as individuais, não se importando com o impacto sobre os serviços de saúde do sistema e com o restante da população. Já na Europa é diferente, lá eles sempre priorizam o que contempla o coletivo sobre os direitos individuais. O fenômeno que se chama hoje um fenômeno de judicialização, que de 2012, 2014 para cá, em Santa Catarina, houve um boom de ações, né? Está chegando no limite, ameaçando a própria sustentabilidade do SUS, de outros programas, de outros projetos da área da saúde. Afinal, o orçamento é limitado e a obrigatoriedade de respeitar a lei de responsabilidade fiscal compromete, então, os recursos disponibilizados para as ações de ordem coletiva e básicas, né? Lembrando que esses gastos com a judicialização, eles não podem ser compartilhados com os investimentos, com os repasses financeiros que vêm das outras entidades. Então, se a ação é contra o município não pode usar dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual, mesmo que seja da assistência farmacêutica, para a compra desses medicamentos. O estadual não pode usar o dinheiro do governo federal para comprar isso. Então, ele tem que pegar os recursos próprios, de impostos recolhidos, para colocar para pagar a judicialização. E não importa que vai faltar em outra área, porque vai faltar em outra área, então eles acabam tirando investimento na educação, na segurança e até mesmo na saúde. Durante muito tempo não se fazia nada, não se contestava as ações, simplesmente cumpria-se, né? Houve uma ordem judicial, vai e cumpre. Então, de um tempo para cá, algumas medidas foram tomadas em alguns estados, né, e vêm sendo realizadas para minimizar o gasto das ações judiciais, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo.
eu estou fazendo um mestrado com o tema judicialização e é justamente quais são as ações de enfrentamento que vêm sendo realizadas tanto pelo Executivo quanto pelo Judiciário, e é bem interessante as ações que vêm sendo feitas nos últimos tempos. Então, vou relatar algumas até o momento, são várias que tem, mas eu quis pontuar apenas algumas, até pelo tempo limitado. O Conselho Nacional de Justiça recomendou algumas boas práticas do Judiciário, várias recomendações eles têm, e uma delas foi instituir, então, criar o Núcleo de Apoio Técnico, que são os NATs, para assessorar o Poder Judiciário. O NAT, na verdade, ele dá uma assessoria imparcial para o Judiciário. Apesar de o NAT de Santa Catarina estar vinculado ao Executivo, ele é totalmente imparcial para fazer as análises e devolver para o Judiciário. Hoje em Santa Catarina a equipe está fazendo uma assessoria a 11 comarcas, cada comarca são vários municípios, então a abrangência é muito mais do que 11 municípios. E essa assessoria eles têm que fazer em 72 horas. Então, no momento que entra o processo, o juiz devolve o processo para o NAT. O NAT faz toda uma avaliação. Normalmente são 3 pareceres diferentes, eles se reúnem, parecistas. Eles são 13 farmacêuticos e 2 médicas que fazem toda a medicina baseada em evidências, avaliam se existe política pública com aquela medicação, com o tratamento daquela doença, fazem toda uma análise, devolvem 72 horas para o juiz, ou faz uma nota técnica dizendo a resposta definitiva, ou ele faz uma solicitação de mais informações porque vem incompleto, mas que também o juiz vai aceitar ou não. Pela experiência que o NAT de Santa Catarina está tendo, eles acatam a resposta e vários processos acabaram sendo indeferidos ou o advogado desistiu da ação porque o médico acabou não justificando o uso daquela medicação, porque ele tem que responder vários questionamentos. Então isso está sendo bem positivo em Santa Catarina. Em maio de 2017, houve uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que suspendeu a nível nacional os processos que circulavam a discutir um fornecimento de medicamento pelo poder público, não incluídos na lista do SUS, né, mas porém os juízes ainda podem demandar, com as demandas urgentes, na verdade, decidir, mas sempre de forma liminar, tutela antecipada e não mais julgamento, até que se resolva no Supremo Tribunal de Justiça como vai ser a execução depois desses processos. Existe também um banco de dados chamado CELS, que é onde tem todas as informações de padronização de medicamento, as alternativas terapêuticas que estão agora em acesso ao Ministério Público e aos juízes. Então, houve uma redução nas ações civis públicas por causa da consulta desses processos. Como nem toda comarca, ou melhor, muitas comarcas de Santa Catarina não têm o apoio do NAT ainda, eles se fazem uso desse sistema para poder dar algumas informações, ou melhor, poder ter informações para poder tomar decisão. Também tem o COMESC, que é o Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência da Saúde de Santa Catarina, que foi criado em 2012 em Santa Catarina, que também é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ele é integrado por várias entidades, tanto do Executivo, tanto do Legislativo como do Judiciário, a OAB, o Conselho Municipal de Saúde, a Federação Catarinense dos Municípios, o Conselho de Classe, Sociedade Civil, que tem uma reunião mensal, e ali eles fazem as discussões sobre a judicialização e criam enunciados, recomendações para serem seguidas. Também ocorre curso sobre assistência farmacêutica com os magistrados antes de assumirem suas comarcas, isso aconteceu um tempo atrás, não sei se a periodicidade mantém-se, mas já aconteceu. Conversas constantes com o judiciário, né, seminários estão acontecendo, a gente pode acompanhar a nível nacional, fóruns, um monte de rodas de conversa que estão acontecendo sobre a judicialização. Também começou a se exigir formulários que os prescritores têm que preencher, e ali ele obrigatoriamente tem que colocar o nome da substância, tem que colocar o CID da doença, o Código Internacional de Doenças, bem claro, tem que explicar por que ele está prescrevendo aquela medicação, se tem alternativa no SUS, se já usou essa medicação, se é um medicamento associado, se pode ser de outra forma, se tem outra alternativa que ele poderia estar usando no SUS, e coloca lá um questionamento de que se ele está ou não dentro dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do SUS. Também
Ele pede agora a declaração de hipossuficiência, coisa que não se pedia antes, e a declaração de não fornecimento, que são as famosas negativas. Essas declarações não eram solicitadas antes, porém agora é uma exigência, então o município tem que dizer se tem ou não tem o medicamento, e o Estado tem que dizer se tem ou não tem esse medicamento. Essas negativas é que são a peça-chave para a gente conseguir argumentar com o juiz. Considerando tudo que a gente colocou aqui, que eu coloquei para vocês, sobre a judicialização, sobre as decisões que já são tomadas, né? Qual é o papel do município, já que a maior parte das decisões são contra o Estado, né? Eu acho que vale algumas reflexões, né? Os recursos são finitos, o Estado retira de outras ações para financiar a judicialização, o que já vem impactando os repasses da farmácia básica para os municípios, a gente tem um atraso significativo nos repasses, e é dinheiro da população como um todo, né? São impostos que devem ser investidos com o coletivo, né? Acho que a gente tem que ter essa consciência. Então, algumas coisas para fazer uma reflexão. Se existe a judicialização, é porque ela partiu de uma prescrição médica. Se houve uma prescrição médica, é porque existe uma patologia, né? Então, o paciente não vai sozinho, eu quero essa medicação. Ele teve a prescrição de um medicamento que muitas vezes ele não tem o menor custo, condições de comprar, ele vai procurar porque o médico disse que aquilo vai salvar a vida dele, porque aquilo vai controlar a doença dele. Então, na verdade, a culpa não é do paciente que está judicializando, a culpa é anterior a isso. Então, para a gente refletir um pouco, como é que está a atenção básica do meu município? Está sendo resolutiva? Existem grupos de saúde atrativos que estão conseguindo mudar a cultura da minha população. Eu digo atrativos porque se for um grupo, por ter um grupo, é igual a gente ir numa palestra e a palestra é chata. A gente não vai prestar atenção e vai sair mais cedo, né? Tem que ser algo que realmente atrai a população, que ela realmente entenda, incorpore aquela informação de saúde, de melhoria de qualidade de vida, de uso de medicamento, de tratamento de doença, seja ela qual for a informação. Ela tem que ser interessante para realmente ter uma mudança de cultura a médio e longo prazo. Como é que está a condição de vida da minha comunidade? A questão de emprego, desemprego, violência familiar, saneamento básico da minha comunidade. Qual é o tipo de trabalho que as pessoas da comunidade elas trabalham? Por exemplo, frigorífico é um local que precisa de movimentos muito rápidos, repetitivos, um frio, então isso vai gerar problemas de saúde. É uma área têxtil. A área têxtil vai acabar dando também vários problemas de saúde. É uma área hoje de carbonífera, como foi na época Criciúma, então com os problemas de saúde que acarretavam com isso. Então a gente tem que ter noção de o que tem a minha comunidade. O que está sendo disponibilizado para o idoso, que para melhorar essa qualidade de vida, o idoso, como ele está envelhecendo muito mais, né, está conseguindo chegar numa idade muito mais avançada, o que ele está fazendo? Está ficando em casa sem fazer nada, deprimindo, porque os filhos trabalham fora? O que está se ofertando para ele na área cultural, na área de esporte? Tem centro-dia do idoso para alguém acompanhá-lo? O que ele está fazendo? Atividade física? Ele está se ocupando com alguma coisa? Então, porque a gente tem que pensar não só na assistência farmacêutica, né? Não só nosso mundinho ali do ciclo, de algumas ações. A gente tem que pensar numa equipe multiprofissional, multidisciplinar, de uma secretaria como um todo, mas também a intersetorialidade. O que é a fundação cultural, o que é o desporto, o que é o serviço social, o que eles estão dando de serviços, o que pode se fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como é que está a comunicação minha com o médico? Eu vou lá, converso com ele, resolvo problemas dos pacientes, como é que a gente pode estar melhorando, fazendo uma atividade melhor para conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente, usar medicamento melhor, o que eu estou fazendo para conseguir uma parceria com o médico? Qual é a atitude dos funcionários da farmácia quando o paciente chega e eu estou com o medicamento em falta ou o medicamento não é padronizado? Eu simplesmente digo que não tem? Então, ele vai virar as costas e vai atrás do direito dele de ter a medicação. O que eu dou de informação lá? Não está em falta o medicamento, mas é porque a indústria está sem matéria-prima, a gente está providenciando a compra, houve aumento de demanda, ou então não está padronizado, mas a gente tem tais medicamentos em alternativa, faz por escrito para levar para o médico, ou se é o médico da própria unidade de saúde, retorna lá, você, como farmacêutico, conversa com o médico. O que se está fazendo com a postura que tem?
Existe regularidade no fornecimento dos medicamentos da Remume? Então, ou é aquela situação que grande parte dos municípios passam, que até agosto tem dinheiro, então você tem compra de medicamentos. A partir dali, você fornece o que tem em estoque, acabou, não tem mais como fazer a compra. Existe CFT, a minha Remume está bem selecionada, a CFT conseguiu, se existe, né, se ela conseguiu fazer uma Remume adequada, atendendo todos os problemas de saúde da comunidade, com alternativas para várias situações, né, foi feito com a medicina baseada em evidências, pensando na eficácia dos produtos, né, dos medicamentos, com a segurança. Como está a divulgação da Remume e demais programas, né? Você divulga para os médicos os medicamentos que tem, como é que está a questão dos programas de saúde? Que tipo de ação a Secretaria está fazendo para acompanhar o paciente, principalmente o diabético, que é o que reflete mais especificamente com a qualidade de vida dele, com as ações que ele tem, né, qual é o tipo de interferência que tem. Então, eu estou dando algum suporte a esse paciente, né, qualquer estrutura que tem. Então, eu tenho grupos de saúde que tem o nutricionista falando, tem o psicólogo auxiliando, eu tenho algum serviço específico, eu não tenho CAPS, mas eu tenho uma rede de saúde mental que consegue auxiliar numa questão de uma necessidade. Que estrutura que o município tem para fornecer para que eu consiga atender esses pacientes de modo que eu consiga melhorar a qualidade de vida dele? Que ações que podem ser desenvolvidas para que eu consiga não judicializar o medicamento ou então resolver algumas questões quando se encaminham para a judicialização. Primeiro, informar o paciente sobre os valores nos medicamentos. Já aconteceu muitas vezes de que não tinha o medicamento e ele já queria ajuda para comprar a medicação. Daí você fala, mas esse medicamento aqui custa tanto, tipo a marca comercial. Eu uso muito a marca como exemplo, o Diovan. Então, o Diovan é em torno de R$100, né, mais ou menos, o medicamento. Mas tem o Brasart que custa 30 e poucos reais. A pessoa dizia, não, se é assim eu consigo comprar, né? Então, ou então, não tem o Valsartana, que é o Diovan, mas tem a Losartana. Faz um comunicado por escrito para o médico. Então, essas negociações são importantes fazer com o paciente, né? Às vezes você evita que ele vá judicializar ou vai fazer algum questionamento, vai reclamar, porque ele acaba vendo que existem alternativas, né? E essa mesma negociação tem que fazer com os prescritores, né? Ir lá com o médico, olha, o senhor prescreveu um medicamento, porém o paciente, a gente não trabalha com essa medicação e o paciente não tem condições de comprar. O que a gente pode fazer para ajudá-lo? Essa conversa com o prescritor vai depender muito da intimidade que você tem com esse prescritor, né? Quanto mais contato você faz, mais criando intimidade você vai tendo e você consegue fazer uma conversa melhor com ele. Uma reunião com a Câmara de Vereadores, com todos os vereadores, acho que é bem importante, isso faz muita diferença, porque chega lá e apresenta o que é assistência farmacêutica, como ela funciona, como é o financiamento, como foi construída a Remume do município, quem faz parte da CFT, o que é uma CFT, para ele entender que existe uma relação, que existe todo critérios para fazer o fornecimento desses medicamentos. E tem uma experiência bem positiva que é a Pomerode, que a farmacêutica Lígia, acaba toda a mudança de gestão, ela vai lá e faz uma conversa com os vereadores, explica, e normalmente eles não têm problema nenhum com a Câmara de Vereadores. Faça reunião constante com os prescritores, eles precisam saber se o medicamento tem falta, se foi implantado algum protocolo clínico, como funciona para ter acesso aos programas. Não é fácil reunir os prescritores, a gente sabe disso, independente do tamanho do município, não é muito fácil, mas se não consegue, vai de porta em porta, conversa com cada prescritor, né? Há um tempo atrás, quando eu era responsável pelo setor da assistência farmacêutica, eu acabava criando um vínculo com os médicos, porque a gente fez uma pactuação de todo médico novo que entrasse no sistema, a gente sentaria conversar com ele. Então, ele procurava farmacêutica, a gente colocava ali como funcionava a assistência farmacêutica, que programas que tinha no município, quais os medicamentos que eram ofertados, como se fazia para acessar esses programas, esses medicamentos para ter acesso. A gente entregava impresso todas as listas que tinha, até o do componente especializado, por patologia, por medicamento, para ele ter acesso, e nos colocávamos à disposição para qualquer tipo de informação, né? Então, isso criou um vínculo legal, que quando a gente tinha alguma dificuldade, a gente entrava em contato com ele e sempre fomos muito bem atendidos, né? Conversa com o promotor, com o defensor e com o juiz,
Nem todo município vai ter a promotoria, o Ministério Público vai ter a Defensoria Pública. Alguns municípios nem têm um fórum que acaba sendo no município vizinho. Mas se tiver no município, converse com todos esses, mostrando qual é a REMUME, que tipo de serviço é disponibilizado no município para ajudar as patologias em questão. Mesmo que o juiz for de um outro município, que é a comarca que cuida do município de vocês, vá lá, conversa com ele, apresenta, coloca à disposição, né? Isso funciona em algumas situações, nem todos, mas é uma tentativa, tem que fazer a nossa parte. Declaração de não fornecimento, caso ele realmente queira judicializar, é importante fazer uma declaração bem fundamentada, porque não basta apenas dizer tem ou não tem. Você precisa dizer, nós trabalhamos, é da REMUME, mas está em falta, porque a distribuidora não tem matéria-prima, porque houve um aumento de demanda, está fazendo aumento das compras, e anexe qualquer documento que vocês tenham, né? Porque já teve decisão dizendo que ele iria então ganhar, e em 2 meses teria que ver se o SUS estaria fornecendo novamente, para ele começar então a receber de novo pelo SUS. Além disso, é importante colocar, se não trabalha, não faz parte do elenco da REMUME, onde tem esses medicamentos de alternativa. O município atende tais alternativas, ou o componente especializado apresenta tais alternativas para aquela patologia. Então, quanto mais informações foram dadas, melhor para o paciente. Para o juiz decidir, na verdade, né? Algumas coisas que eu coloco nas minhas negativas são que quando, por exemplo, um paciente solicitando medicamento para diabetes, eu coloco que não é apenas o medicamento que vai ajudar o paciente, é importante acompanhamento com o nutricionista, com a psicóloga, se o serviço disponibiliza a acupuntura, a auriculoterapia, que isso facilita melhorar o tratamento do paciente. Quando é medicamento para a saúde mental, eu coloco que é importante o acompanhamento com o psicólogo. Também coloco no final de cada negativa, eu coloco que aquele medicamento é necessário receita de uso contínuo a cada 6 meses, que tem que apresentar no momento da retirada do medicamento. Quando é medicamento da portaria 344, eu deixo claro que o paciente precisa apresentar uma receita, essa receita é retida toda vez para retirar o medicamento. Então, essas informações eu dou, porque o juiz é leigo na área de assistência farmacêutica, muitos não têm apoio do NAT, então ele vai se basear nas informações que chegarem. Quando eu olho aquele laudo, aquele formulário que o médico prescreveu, lá todas as respostas, eu vou lá e leio todas elas e vejo se tem alguma incoerência. Às vezes eles colocam que pede assim, se o medicamento faz parte do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, dizem que sim. Eu coloco minha negativa, contrariando o que o prescritor coloca no seu formulário, esse medicamento não é padronizado nos protocolos. Então, eu tento colocar o máximo de informação que for necessário. Se eles vão ler ou não, infelizmente, a gente não tem como garantir. Eu sei que o defensor, que pelo menos da minha região faz isso, porque eu já conversei com ele, se ele vê que existem alternativas, ele primeiro manda o paciente de volta ao médico para avaliar essa situação. Se ele não colocou, né, porque às vezes ele não coloca o que já usou e se funcionou ou não, ele manda de volta para avaliar. Rever a REMUME, eu acho que é bem importante, ver se todas as patologias estão ali contempladas, né? Claro que através de uma comissão de farmácia terapêutica, que já foi abordada aqui em outras telesaúde, e claro que não adianta incluir muitos medicamentos se eu não vou ter orçamento para atender naquele ano, então não adianta ter nos primeiros meses e não ter nos demais. É importante, então, alinhar tanto o medicamento quanto o orçamento. Eu acho que a necessidade tem que ser de ambos. Os médicos do SUS devem, sempre que possível, prescrever medicamentos do SUS, então essa conversa com os médicos é importante, porque quando você vai trabalhar na empresa, você segue a regra da empresa. Então, se o médico vai trabalhar no SUS, ele tem que seguir as regras do SUS, de prescrição, de elenco, de tudo que tem disponibilizado no SUS. Pensar nas ações realizadas pela secretaria, então o que vem sendo feito para melhorar a qualidade de vida, porque se eu melhorar a qualidade de vida dele, ele vai procurar menos o médico, vai usar menos medicamentos fora da nossa lista. Avaliar os indicadores de saúde para saber do que as pessoas estão morrendo, do que as pessoas estão adoecendo, por que elas internam, né? Para eu criar estratégias, de uma forma óbvia, multidisciplinar, de enfrentamento, né? Para eu poder evitar que essas pessoas adoeçam ou minimizem os seus sofrimentos. Então, são desafios.
não é fácil, mas em algum momento a gente tem que começar a pensar no que fazer para mudar essa realidade, até porque é necessário entender que o problema é de todos e que todos precisam fazer a sua parte, né? Porque a gente tem que ter um olhar muito mais ampliado, porque a judicialização ela está levando muito recurso de umas maneiras muito irracionais. Algumas referências de alguns trabalhos, então fico aberto a perguntas e respostas que eu possa estar ajudando vocês. Não é um assunto que se esgota aqui, muito pelo contrário, são apenas reflexões de como a gente deve tentar pensar um pouquinho para resolver um pouco a médio e a longo prazo a judicialização no Brasil. A Joana Ferretti Mendes pergunta se existe a possibilidade de você enviar alguns modelos de negativa do município. Posso. Na verdade, a negativa do Estado, né, que a gente faz baseado no sistema de informação do Estado, né. Se quiser pedir por e-mail, é caetano.cr@saude.sc.gov.br. Então, eu respondo sem problema nenhum. A gente já disponibilizou na roda de conversa que a gente fez em Canoinhas, a gente já disponibilizou alguns modelos, mas sem problema nenhum eu encaminho para todos, tá? A Dilvana Godinho pergunta se o médico do SUS pode se negar a preencher o formulário, caso ele não seja o prescritor inicial do medicamento. Pelo Código de Ética, eu acho que eles podem, né? Porque ele não vai prescrever algo que não foi ele que ofertou aquele tratamento ao paciente. Então, essas questões é muito particular de cada profissional. Então, se ele já vem acompanhando o paciente, já sabe da patologia, está acompanhando o tratamento, ele vai acabar fazendo o formulário. Porém, quando não, ele pode, porque ele não sabe o motivo pelo qual foi prescrita aquela medicação, o que já foi usado. Então, isso é muito complicado. Eles não gostam de interferir no tratamento de um colega. E isso é importante ter abordado, porque quando ele vem o retorno que ele precisa desse formulário, às vezes, quando é para um especialista, demora muito para ele retornar a pedir o formulário. Então, é interessante o farmacêutico ou outra pessoa da secretaria viabilizar esse retorno do paciente para ele conseguir esse documento. Porque, às vezes, a gente sabe que tem alguns lugares que demoram meses para conseguir um retorno para um cardiologista, por exemplo. E ele precisa desse preenchimento do formulário. Então, é importante que vocês façam todo esse trabalho de voltar ele ao médico para conseguir que ele responda esse questionário. Às vezes não precisa nenhuma nova consulta, né? Porque se ele recém consultou, ele vai ter tudo registrado no prontuário, ele vai lá e pode se basear no prontuário para fazer a resposta ao questionário. Mas essa questão de o médico recusar, se ele não está acompanhando, ele tem como recusar, porque as perguntas elas são muito pontuais. Então tem que saber o histórico e por que prescreveu aquela medicação.